O Boulos ele realmente está mudando essa eleição tá sendo uma marca de mudança de postura dele em vários aspectos, né? E eles estão atacando de várias formas isso na campanha. A gente falou sobre ele dormir na casa dos eleitores, ele segue fazendo isso, disse que vai fazer isso até domingo. Ontem foi muito engraçado, ele rachando um sanduba. Você já comeu sanduba lá no Estadão, né, Josias? Já, já. É muito bom. Várias vezes, não? Não, tive lá umas duas Não ou três combina vezes. com você. É muito bom o sanduíche lá, muito bom. Você é muito chique. O Josias sempre me leva em Não. restaurantes chiquérrimos, eu adoro isso. Mas eu adoro o sanduíche no Estadão, aquele sanduba, né, Thales? Você já comeu, né? Também. Comi uma ou duas vezes, que eu me Jura? lembre uma vez. Comi pouco, eu vou pouco a São Paulo, eu vou menos que o Josias, né? Deveria vir mais. Lá é onde a gente come Deveria vir depois da mais. balada. Tá tudo fechado, a É, gente vai pro Estadão comer sanduíche na balada, lá pelas 4 da manhã, 5, é uma beleza. Mas eles foram lá à tarde, tem essa imagem, eles estão comendo sanduíche. Eles racharam um sanduba de pernil lá no Estadão. O Alckmin e o Boulos, eles que já ficaram em muitas disputas ali. Ele e o Boulos ali no Estadão fazendo campanha. E por que fala disputa, né? Para quem não acompanhou, Boulos, durante toda a sua trajetória de luta por moradia, ele fez vários atos e, na época, o governador de São Paulo era o governador Geraldo Alckmin e que era, às vezes, muito duro, né, nesses movimentos. O Boulos, inclusive, foi preso já por conta desses atos, em atitudes muito fortes da polícia de São Paulo. Então, essa é uma situação aí que a gente acompanhou no passado e agora a gente está acompanhando no presente eles juntos. Mas o que o Boulos também está fazendo? Ele acabou de publicar nas suas redes sociais uma visita que ele fez na Sé para fazer conexão com o que Ricardo Nunes falou no debate no último final de semana, que crianças brincavam na Praça da Sé. Guilherme Boulos foi para a Praça da Sé ontem à noite. Aí ele falou, olha, na propaganda e no discurso do prefeito, crianças brincando. Na realidade, miséria e abandono. E aí ele conversa com as pessoas lá na Praça da Sé, abraça aí as pessoas em situação de rua, registra as pessoas dormindo na rua, em frente à catedral, lá na Praça da Sé, e ele fala, olha, são 11 horas da noite, que foi o horário, inclusive, que o Nunes divulgou, não tem criança brincando, tem bastante gente aqui dormindo. Uma boa sacada de ele ter ido lá mostrar a realidade, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Ele está fazendo uma combinação, Fabíola, nessa campanha, no segundo turno, de ataques ao Ricardo Nunes, porque ele precisa que a rejeição do Ricardo Nunes cresça, porque foi durante toda a campanha e continua agora a menor taxa de rejeição, a do Ricardo Nunes. Então ele precisa aumentar a rejeição do prefeito, simultaneamente, e aí ele ataca o prefeito, né? Simultaneamente ele precisa reduzir a sua própria rejeição. Então ele combina os ataques ao prefeito com o kit Lula. Ele tá usando todas as peças disponíveis no kit Lula de moderação de imagem. A carta ao povo brasileiro, que virou carta ao povo de São Paulo, as caravanas do Lula pelo Brasil, que virou, no caso do Boulos, caravanas à periferia de São Paulo, e terminam ali com ele dormindo na casa de um morador da periferia, o aceno aos evangélicos, agora do Boulos, em 2022 do Lula, inclusive com divulgação de carta, e finalmente uma dose de Geraldo Alckmin como uma vacina contra a pecha de radical. E foram muito intensos, assim como os embates do Alckmin com o Lula. Lula chegou a dizer que o Alckmin chegou a dizer que o Lula queria ser reeleito porque queria voltar à cena do crime. E depois virou vice do Lula, né? E no caso do Boulos, o enfrentamento com o Alckmin foi muito severo. No episódio mais marcante dessa rivalidade entre os dois, aconteceu em 2012, início de 2012, quando o Alckmin mandou a Polícia Militar de São Paulo desocupar uma comunidade chamada Pinheirinho, que tinha sido ocupada pelo movimento Sem Teto, à época liderado pelo Boulos, e foi muito confusa muito violenta. A Polícia Militar foi especialmente
violenta no cumprimento de um mandado de reintegração de posse. Então havia um mandado judicial e o Alckmin mandou a polícia desocupar, né? E houve um entrevero dos policiais com o Boulos. Ele acabou sendo preso nessa operação. E agora, o Boulos aparecer com o Alckmin, comer sanduíche com ele, passear com ele pela Avenida Paulista, como aconteceu ontem. Então é parte desse kit Lula de moderação, do qual ele está lançando mão. E agora, está fazendo tudo, Fabíola, o Boulos, tudo que está ao seu alcance. Mas até aqui, tudo não quis nada com ele. Então, ele continua atrás nas pesquisas. Agora, está fazendo o que está ao alcance dele. Ele pode, pelo menos, sair da eleição maior do que entrou. Esse pode ser o objetivo secundário do Boulos a essa altura. E é muito importante a gente observar os números do Datafolha nessa tarde, né? Vai sair hoje à tarde. Aliás, a hora neste momento é 11 horas e 41 minutos. Nesse momento, a gente segue acompanhando o All News, que vai até 1 hora da tarde. E a gente está observando, inclusive, essa estratégia de Guilherme Boulos nessa campanha e nessa reta final. 4 dias para as eleições. E será que essa estratégia está funcionando? Aliás, hoje tem uma reportagem interessante aqui no jornal Folha de São Paulo, falando, até a gente citou isso, se não me engano, viu, Josias, ontem, falando sobre o Boulos, antes de ontem, as táticas de Boulos, que são um pouco semelhantes à de Pablo Marçal em alguns pontos, né? Essa daí, por exemplo, de ele fazer essa rodada pela cidade, é inspirado também na caravana de Lula lá de 2002, mas Marçal fez isso também na reta final, no primeiro turno. Mas o que essa reportagem do Jornal Folha de São Paulo destaca, que é do Carlos Petrocilo e da Isabela Menon, é que são algumas estratégias de Boulos que têm muita semelhança com Pablo Marçal. Entre elas, fazer acusações sem apresentar provas. O Boulos falou isso, falou, olha, segunda-feira vou fazer uma grande acusação. Depois ele falou que ia colocar isso nas suas redes e até agora não apareceu nada. Muita lacração, ele soltou uma durante o debate do tio Paulo, ele quis falar também sobre a questão lá dos pais Nardoni, o aceno aos motoboys e ao empreendedorismo. Identificado aí alguns pontos que são semelhantes a Pablo Marçal. Outra estratégia de Guilherme Boulos tem sido também o seu visual. O seu visual, isso foi destacado pela reportagem. Por exemplo, o paletó azul, camisa branca e sem gravata. Além disso, Guilherme Boulos sem microfone e discursando com a voz mais calma. É isso, 11 horas e 43 minutos. A gente olha, o Thales, para essa imagem de Guilherme Boulos. Você vê alguma semelhança a Pablo Marçal, Guilherme Boulos usando táticas de Pablo Marçal? Você tem toda a razão. Misturando o que você disse com o que o Josias disse, o que há é o seguinte: o Boulos está usando o conteúdo do Lula para mostrar, das campanhas do Lula, para diminuir a sua rejeição, e a forma do Pablo Marçal, que se mostrou efetiva durante a campanha. Então, ele está juntando as duas coisas. Essa forma que o Pablo Marçal usou de falar para a periferia, de chamar a atenção nas redes sociais, de vir com umas frases de efeito, tipo tio Paulo, de anunciar que vai apresentar uma bomba, como o Marçal fazia, tudo isso junto com o conteúdo do Lula. Né? O conteúdo, olha, eu sou Boulos, Paz e Amor, eu não sou invasor, eu vou nos eventos religiosos, etc. Quer dizer, ele está juntando o Lula, o conteúdo do Lula e a forma do Marçal. Aparentemente está dando algum resultado, segundo as pesquisas, porque está diminuindo a distância entre ele e o Nunes. Vamos ver qual vai ser o resultado final. Mas, de qualquer maneira, põe um chamamento até para a esquerda mesmo, de que, olha, nós viemos utilizando um discurso que não fala com a periferia toda. Fala com o setor da periferia, mas não fala com a periferia toda. Não fala com as pessoas que estão tentando se virar
com empreendedorismo, as pessoas que o motoqueiro, com o motorista de Uber, não estamos falando com essas pessoas. Então precisamos falar com essas pessoas e precisamos usar, inclusive, a linguagem um pouco do Pablo Marçal. Mas não é tanto a linguagem, é mais a estratégia do Pablo Marçal, só que com o conteúdo do Lula de moderação. A Suzana falou o seguinte: ah, o Boulos tá até mais bonitinho, vai. O povo é engraçado. Aí a Marina também comentou: nossa, e o Boulos nem perdeu o celular lá na Praça da Sé. Milagre. É. Pois é, eu ia dizer que se perdesse, eu estava vendo aquilo, eu disse, É. se perder, eu vou dizer que é armação. Passar alguém e roubar o celular, eu vou dizer é armação. Não dá essa Eu acho ideia. que Não dá essa ideia que eles vão colocar. Eles estão no desespero, ô Thales. Não dá essa ideia, não. Mas, ó, as pessoas estão comentando aqui também, ô Josias, que essa conexão aí de Boulos com Marçal, tem gente que ficou bravo que a gente trouxe essa reportagem, mas é interessante observar isso. E aí outros estão falando aqui, mas não lembra da frase, né, do grande ditado popular, nada se cria, tudo se copia. É assim mesmo, né, Josias? Nesse caso, nada se cria, nada se transforma, tudo se corrompe, né? Está sendo corrompido o discurso do primeiro turno. O Marçal foi o grande responsável pelo aumento da rejeição do Guilherme Boulos. Ele grudou no Guilherme Boulos mentiras, falácias, exageros, fez o que estava ao seu alcance para aumentar a rejeição do Boulos no pressuposto de que ele seria o adversário do Ricardo Nunes no segundo turno. Era o adversário mais conveniente para ele. A certa altura, até ele imaginou que poderia passar para o segundo turno contra o Boulos. Também interessava, nessa hipótese, elevar a rejeição do Boulos. Então, você imaginar o Boulos agora, e isto é real, isso não é uma mentira de notícia. Não, a notícia está transmitindo algo que é real. Até o Boulos se incomoda com a comparação. Ele se incomoda, ele diz que a diferença entre ele e o Marçal é que o Marçal manuseava mentiras. E ele não diz senão a verdade. Ele diz as acusações que ele está fazendo contra o Ricardo Nunes são baseadas em notícias que foram veiculadas pelos meios de comunicação. É verdade. Ele está se utilizando até aqui de notícias de jornal. Até por isso, o estilo espalhafatoso que ele adotou no segundo turno é sim uma mimetização, uma espécie de réplica do que fez o Pablo Marçal no primeiro turno. Ele está produzindo recortes em série, está fabricando ou tentando fabricar uma onda de denúncias que nem sempre se confirmam. Ele promete uma bomba e aquilo vira um traque. Está incorporando, já incorporou o discurso voltado para essa periferia que está ralando há anos à margem da CLT. Então tem um novo Boulos circulando no segundo turno. E esse novo Boulos adota, sim, métodos que foram utilizados pelo Pablo Marçal no primeiro turno. Sim. E isso não está se mostrando efetivo a ponto de produzir uma virada. Mas algum efeito há de ter, Fabiola. Agora são 11 horas e 49 minutos no horário de Brasília, no horário do nosso país, inclusive, 11 e 49. A gente está acompanhando aqui no nosso chat as pessoas falando do Boulos. O pessoal agora começou a falar que o Boulos está bonitinho. Aí disseram que o seguinte aqui, só falta agora ele fazer uma harmonização facial. A Eliette Diogo mandou essa. Daqui a pouco o Boulos vai fazer uma harmonização facial. Mas o Marçal fez, você sabe, ô Thales? O Marçal fez a harmonização? Acho que não, né? Parece que ele fez implante de cabelo. Ah, não, isso ele fez. Isso ele fez. Isso. Mas Então, ele só emagreceu harmonização, muito, mas a harmonização não fez. Agora tem gente aqui criticando a gente também, falando, vocês estão falando que ele está imitando ou usando estratégias de Pablo Marçal.
quando que, na verdade, ele está se inspirando em Lula. Ele fez a carta ao Lula, a história da caravana que ele está fazendo essa rodada. Tem esses dois lances, mas algumas estratégias de mídia sim são verificadas em relação a Pablo Marçal. Quem falou sobre ele foi a vice dele, essa é uma reportagem também que está na nossa página, do Bruno Luiz, falando que Marta Suplicy, que é a vice de Boulos, né, ela que foi indicada por Lula, ela chamou Boulos de herdeiro de Lula. Até interessante isso, que hoje o Bolsonaro falou, né? Ontem o Bolsonaro falou que ele não tem sucessor para o Lula, e aqui a Marta falou, ele é o herdeiro de Lula. O presidente deu risada gostosa. A ex-prefeita Marta Suplicy afirmou, e vice, né, candidata a vice, afirmou que o candidato a prefeito é o herdeiro do presidente Lula. Marta disse que o presidente deu uma risada muito gostosa ao ouvir a avaliação dela sobre Boulos. Ela disse, outro dia eu liguei pro Lula e ele falou, e falei, você já tem um herdeiro, e o nome dele é Boulos. E ela disse que Lula deu uma risada. É isso, 11h51, o que você acha, hein, ô Josias? O Boulos é o herdeiro de Lula? A Marta disse que o Lula gostou disso. O Boulos está se esforçando para ocupar esse espaço, Fabiola, e esse é um espaço que está, de fato, em disputa, que todo mundo olha para o Lula e imagina que 2026 será a última vez em que o Lula tentará a sorte das urnas. Ele já não tem idade para nada que ultrapasse esse horizonte de 2026. E há até a possibilidade de que ele aponte alguém mesmo para 2026. Isso não está excluído essa não é uma carta fora do baralho, né? Então o Boulos está se esforçando para ocupar um espaço nessa disputa pela herança do Lula. Agora, ele não é o primeiro da fila, não, Fabiola. Tem aí gente mais bem posta do que ele. Acho que no primeiro lugar dessa fila está o Fernando Haddad, que, aliás, está fazendo movimentos muito adequados à conjuntura. Fernando Haddad, nesse momento, com a política econômica responsável que ele tenta conduzir, com uma preocupação voltada para a responsabilidade fiscal, a qualidade dos gastos, tudo isso aproxima o Haddad, para desespero de uma ala do PT, do centro político, até da direita. E o Haddad está fazendo esse movimento. Ele fareja a conjuntura. Ainda outro dia, ele estava conversando com a Mônica Bergamo, nós conversamos aqui a respeito disso, e falta uma utopia à esquerda brasileira. E diante da falta da utopia, prevalece a distopia, as opções distópicas. E nesse conjunto de opções distópicas estão aí o Bolsonaro, o bolsonarismo, então ele tenta construir uma alternativa a isso tudo. O Boulos está fazendo esse esforço para suavizar, ele é até mais parecido com o Lula. O Lula vem do movimento sindical, o Boulos do movimento social, o Lula vem da porta de fábrica, o Boulos vem desse movimento social mais dos grandes centros, mais urbano, e ambos perceberam, o Lula e o Boulos, que eles também precisam atualizar o discurso. O Lula, há muito mais tempo, já percebeu isso, o Boulos agora está tentando pegar carona nesta suavização de imagem que o Lula executou, Fabiola, num período de 2 décadas. Isso não foi do dia para a noite. Por isso é muito improvável que o Boulos consiga fazer o que o Lula fez durante um processo, uma moderação que foi um processo de 2 décadas, que o Boulos consiga isso em poucos dias, nos poucos dias que faltam para o término da campanha eleitoral em São Paulo. Mas ele tenta ocupar essa posição, Fabiola, mas não é o primeiro da fila. Ele teria que mudar do PSOL para o PT, teria que se credenciar no PT para que o Lula o considerasse uma alternativa a esse ponto. O primeiro da fila está longe de ser isso hoje, Fabiola. A Marta disse, Thales, que o Boulos tem uma estrela